Olá, prezado aluno, prezada aluna, eu sou o professor Rony Coser e nesta videoaula vou conversar com você um pouquinho sobre a crise de 1929. Antes de eu me apresentar, deixa eu voltar aqui um pouquinho e, como de praxe, eu vou aqui abrir o meu apontador a laser, porque assim eu posso interagir um pouquinho melhor com você, já que eu não estou aparecendo aqui no vídeo para vocês. Claro, estou poupando vocês da minha feiura. Não há necessidade de vocês serem torturados com a minha feiura durante a nossa videoaula de história, né? Então, eu vou deixar apenas a projeção aqui para vocês. Nossa videoaula será curta, não ultrapassaremos aí as 6 horas de videoaula. Brincadeira, brincadeira, apenas 10 minutos de videoaula. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento histórico muito importante que aconteceu aí no ano de 1929. Vocês têm aqui no fundo uma imagem que eu escolhi, bem interessante, onde você tem uma fila de pessoas desempregadas lá na cidade de Nova York, New York. E essa é uma das imagens históricas que a gente tem aí desse momento tão marcante, não apenas para os Estados Unidos, mas para todo o mundo, na verdade. A crise de 29, ela começa nos Estados Unidos, mas atinge o mundo, inclusive o Brasil. Tá? Bom, eu coloco a seguir aí a minha apresentação pessoal, tá, gente? Eu sou autor, professor e palestrante na área da educação e de teologia, licenciado aí em pedagogia e história, e possuo formação em psicanálise e mestrado em teologia pelas Faculdades Batista do Paraná, a FABAPA. Tenho atuado no ensino superior como docente, coordenador de cursos e conteudista. Essa é a minha apresentação assim, de modo resumido, tá bom? Aqui eu deixo para vocês aqui os, os meus contatos, vamos dizer assim, né? Você tem aí, digamos assim, as minhas atividades na internet, né? Quando você passa o cursor aqui na apresentação em PowerPoint, que eu vou deixar disponível para vocês aí para download na descrição do vídeo. Quando você passa o mouse, ela se transforma numa mãozinha. É só você clicar. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí no vídeo, gente. Agora eu acho que sim. Aí, então quando você passa o cursor, ó, tá vendo? Ela se transforma numa mãozinha. É só você clicar. E ao clicar você será redirecionado para essas páginas, tá bom? Com destaque aqui para o currículo Lattes e o canal no YouTube. Aqui, na verdade, eu deixei o meu canal cristão. Eu acabei não colocando o canal pessoal, que é esse canal aqui, onde eu estou postando essa videoaula, que é o professor Rony Coser. Né? É o vive a cores, gente, acontece. Então, muito bem. Vou voltar aqui para o meu apontador a laser. Aí, garoto, muito bem. Então, na tela seguinte, eu vou colocar para vocês aí a indicação de uma bibliografia muito legal, o História Global, do Gilberto Cotrim, aborda a história do Brasil e a história geral. E esse livro ele tem assim como característica ser muito didático, tá? Muito didático, bem abrangente. É importante que a gente tenha obras na nossa estante aí, obras com esse perfil, porque nos ajuda assim a ter uma visão mais introdutória e dos aspectos gerais dos eventos históricos. Né? Claro que se você vai aprofundar os seus estudos, por exemplo, na crise de 1929, você tem obras específicas sobre a crise de 29 que você vai encontrar, pode fazer aí uma pesquisa, mas é importante que você tenha obras assim. E para uma videoaula, como no nosso caso que é uma videoaula curta, objetiva, então eu estou colocando aqui para vocês esse livro que ele aborda assim, os aspectos gerais da história global e do Brasil. Na tela seguinte, fatores que precederam a crise de 29. Aqui eu poderia até reformular essa frase, né? E não que ela esteja errada, ela está certa. Fatores que precederam a crise de 29, mas eu poderia colocar aqui fatores que contribuíram para que a crise de 29 acontecesse, ou fatores que pavimentaram o caminho. Estou falando aqui com linguagem figurada, hein, pessoal? Primeiro, a grande expansão da oferta monetária. Os Estados Unidos, a essa altura do campeonato, né, depois de ter participado da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai durar aí de 1914 a 1918, né, eles vão sair da Primeira Guerra Mundial como um país já muito rico. Então o país começa a experimentar uma prosperidade econômica muito grande. Um outro fator
foi a ampliação do crédito, isso que significa poder de compra. Logo, se há poder de compra, existe aumento do consumo. Então havia um consumo muito grande e falava-se inclusive do estilo de vida americano, né, a forma de viver dos americanos, e que era marcada justamente por esse consumo, ou esse, por que não dizer, esse consumismo. Digamos assim, esse era o ponto alto do capitalismo, né, nos Estados Unidos. O país então passava aí por um período de grande prosperidade econômica, mas esse consumo em grande escala, ele vai cobrar a conta mais adiante. O governo, ele para então de expandir essa oferta, e empresas e as pessoas, temendo uma desvalorização da moeda, começam a retirar seu dinheiro dos bancos. E aí o governo então, ele faz esse bloqueio, as pessoas receosas começam a tirar, isso vai desencadear a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e na sequência a quebradeira dos bancos, né, que ficou conhecida na história como a quebradeira dos bancos. Milhares de bancos, e não só bancos, mas empresas também, começaram a quebrar de maneira progressiva, e isso se tornou... Imagina, eu gosto quando falo da crise de 29, eu gosto de pensar naquela imagem que a gente tem dos dominós ali, empilhados, e quando um cai vai derrubando e faz aquele efeito visual fantástico, né? Você tem isso no filme Beleza Oculta, lá com Will Smith, protagonizado pelo Will Smith, tem o Edward Norton também, são dois grandes atores, né? E lá no filme ele fica montando essas pilhas, né, de dominós, dá um efeito visual assim fantástico. Então, é basicamente assim, isso que acontece. Você tem a quebra da Bolsa de Valores, na sequência você tem aquela quebradeira dos bancos, o país então começa a viver uma crise que de partida eles acharam que duraria alguns dias, depois vai durar algumas semanas, e no final a verdade é que a crise durou anos, e o país então só começa a experimentar uma recuperação a partir do ano de 1934, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quais são as condições dos Estados Unidos no período do pós-guerra? É importante entender isso aqui, né? Uma vez que nós ainda estamos falando sobre fatores que precederam a crise. Os Estados Unidos tornaram-se a nação mais poderosa do mundo. O país concentrava, olha isso, gente, o país concentrava quase 50% de toda a produção industrial do mundo, isso apenas nos Estados Unidos. E aí, devido à grande prosperidade econômica, a sociedade americana vivia um clima de euforia, né? Você tem imagens da época, as pessoas ali no carro, com a sua família, e isso se tornou meio que um merchan também, né? Era a American Way of Life, e que em inglês horrível, mas tudo bem. American Way of Life, é bonito de pronunciar, né? Assim, para quem fala inglês de verdade, né, gente, não é o meu caso. Então, era um modo de vida americano marcado pelo consumo. Porém, o que foi essa crise de 29, né? A crise econômica de 29 foi um evento que começou nos Estados Unidos, sacudindo a nação, mas que acabou arrastando o mundo inteiro para ela, né? Com exceção aí de alguns países, como a Rússia, por exemplo, mas, no geral, diversos países, inclusive o Brasil. O Brasil, inclusive, vai queimar toneladas de café porque não tinha condições de consumir esse produto, esse excedente, devido à crise. Então teve uma série de efeitos aqui no país também. E o Brasil, assim como vários outros países, tiveram, olha aqui, ó, tiveram suas economias diretamente afetadas por essa crise. E os impactos foram vários, né? A crise de 29 pode ser entendido aí como um dos eventos mais importantes da história recente. Em 24 de outubro de 1929, é interessante, pessoal, a gente não é fácil, né, guardar esse monte de datas no curso de história, mas é interessante a gente memorizar algumas datas. Nessa data aqui de 24 de outubro de 29, nela ocorre a chamada Quinta-feira Negra. E em 29 de outubro do mesmo ano, a Terça-feira Negra, quando vários lotes de títulos foram colocados à venda na Bolsa de Valores de New York. Então começa a haver uma reviravolta ali no contexto econômico. Por falar em imagens históricas, como eu mencionei no início da videoaula, repare que agora nós estamos considerando, ou iremos considerar, as consequências da crise de 29. Então aqui eu coloco consequências da crise nos Estados Unidos e no mundo.
A primeira foi a questão do desemprego, né? E aqui você tem uma imagem histórica marcante, onde você tem duas crianças protestando, com placas aqui, né, falando, abordando a questão do desemprego, como essa criancinha aqui, por exemplo, onde ela segura uma placa com uma frase, algo relacionado ao emprego para o meu pai. Né? Por que vocês não dão emprego para o meu pai? Então seria basicamente isso, né? Então são imagens históricas aí que ficaram e que refletem esse momento de profunda crise financeira que os Estados Unidos passam. Essa também é muito marcante e foi considerada uma das fotos assim mais importantes aí do século XX, né? Que foi a imagem dessa mãe, ela é mãe de, deixa eu ver aqui pessoal, estou falando de memória, tá? Não estou com nenhuma colinha aqui, me parece que 6 filhos. Ela, quando essa foto é feita, ela tem 34 anos de idade, ela havia perdido o marido, ela estava viúva e sozinha com 6 filhos para criar. Imagina numa situação de fome, né? Numa situação de... Então, os Estados Unidos vivem uma crise possivelmente aí sem precedentes na sua história. E mostra a fragilidade também do sistema capitalista. A gente fala muito dos regimes de governo que foram orientados por uma visão comunista e que foi uma desgraça realmente, uma tragédia humanitária, social, em todos os aspectos possíveis, né? Mas veja que o capitalismo também mata, veja que o capitalismo também tem problemas e ele não é tão seguro assim quanto parece. Né? Isso para não falar de crises recentes que nós vivemos com o sistema capitalista, né? Como a crise de 2008, por exemplo. É importante a gente considerar esses limites. Aqui eu não sou comunista, tá, gente? Não sou marxista, mas eu acho muito interessante a crítica marxista que é feita ao capitalismo. Você tem intelectuais aí muito importantes como Milton Santos, brasileiro, geógrafo brasileiro, e Zygmunt Bauman, que estão aí fazendo importantes críticas à questão do capitalismo, né? Então há limites e esses limites precisam ser considerados. Qual foi a solução? A duração da crise, prevista para poucos dias, se estendeu por anos. Foi lá no governo de Franklin Delano Roosevelt, de 1900, um governo longo, né? Ele governou aí de 33 a 45, onde ele vai criar o New Deal, que é um novo acordo. Tratava-se de um plano baseado aí nas ideias do economista John Maynard Keynes, acho que é isso. Então, estou citando aqui o Cotrim, tá, pessoal? Está na página 528. E aí algumas medidas vão ser tomadas. Né? Que medidas foram essas? Né? Você tem aí contenção de preços, empréstimos, obras públicas que geravam empregos, né? O salário-desemprego. Então você tem aí, digamos assim, o embrião dos direitos trabalhistas que começam a surgir, podemos dizer assim, de modo seminal, né? De modo embrionário, no Brasil na década de 50, no governo de Getúlio, né? Preços e produção. Então você tem aí salários, né? Definição de jornadas de trabalho. Então essa política do New Deal não alcançou todo o sucesso esperado, mas ela consegue controlar relativamente a crise econômica e os violentos conflitos sociais que ela gerava. A partir de 1935, a economia do país voltou a se fortalecer, e ele aos poucos, e o próprio país aos poucos, né? E aos poucos as consequências da crise foram superadas. Tá? Então no Brasil também você começa a ter a melhora na superação da crise. E aí, pessoal, deve-se dizer que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entra nessa guerra tardiamente, essa guerra se encerra em 1945 e os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial mais uma vez aí com uma nação muito rica, com a Europa como devedora. Os Estados Unidos empresta dinheiro para a recuperação, os Estados Unidos começa a emprestar dinheiro para as nações europeias para elas se recuperarem, né? E você tem aí os Estados Unidos saindo muito rico da Segunda Guerra Mundial, muito mais do que em relação a quando ele saiu da Primeira, né? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Né? Então é isso, pessoal. Deixo aí para vocês as referências bibliográficas, tá bom? Para vocês anotarem, comprarem. Tem aqui também as referências das imagens que foram usadas, tá bom? Foram 3 imagens e 2 obras que eu estou usando aqui que eu utilizei na preparação dessa videoaula. Queridos alunos, foi um prazer estar com vocês aqui nessa videoaula. Espero que ela tenha contribuído e enriquecido o seu conhecimento a respeito da crise de 29.